Pode? Pode, tá Posso ser liberado. feliz? Pode. Fica à vontade. Homem, eu não sabia mais como é que comemorava a vitória. Eu não sabia mais. Se seu time tá em crise, pega o Santástico, que tudo volta ao normal. Como é lindo, cara. Parabéns aí, ó. Ai, ó, um ano de Zuba, tá? Fica o recado aí que a gente foi assistir junto. Primeiramente, muito boa noite. Tô que nem um craque neto agora. Primeiramente, muito boa noite. Boa Em nome do noite. Pai, do Filho e do Espírito Santo também. A gente foi assistir junto, assistimos. Vai sair o react aí, não sei quando. Eu tô entrando com o liminar na justiça para que não saia o vídeo, que senão vai todo mundo preso. Mas enfim, fica aí antes do vídeo. No próxima vez que a gente for assistir, eu não quero assistir na TV mais. A gente vai assistir em outro canal, vai no estádio, vai na caixa prego. Eu não quero assistir mais essa transmissão. Oh, meu Deus do céu, transmissãozinha ruim da April. Enfim, Antes da gente começar a falar voltando. qualquer coisa, tá? A gente gostaria de anunciar aqui que das próximas vezes que nos encontrarmos, a gente pode estar com lives também no TikTok simultaneamente, tá? Então a nossa ideia é que o nosso programa aqui vá também para outras mídias aí, tá? Talvez a gente passe por uma reformulação no nome, porque a gente achou que era o nome original, mas no final não era. Parece que já usaram esse nome. Então, Se vocês provavelmente. puderem aí deixar no comentário alguma sugestão, né? Então a gente vai acabar trocando aí. Então, pra quem vê o vídeo aí, se quiser, cara, interagir, dá um nome aí pra gente, tá? O que vocês acham que pode ser? E a gente pode estar indo pro TikTok também aí. Pra quem não sabe, as lives acontecem, quem viu os vídeos, né? As lives acontecem na Twitch. O link geralmente aparece na descrição, se não aparece por incompetência nossa mesmo. Mas a gente vai montar tudo bonitinho, a gente vai acabar indo pro TikTok também. Então, pra quem quiser acompanhar aí, a gente ao vivo, né? Porque isso aqui é um programa que acontece toda segunda-feira. Vocês acompanham a gente aí, fechou? Se inscrevam aí, a gente tá conseguindo subir. Chegamos com 16 pessoas agora no TikTok, é isso? 16 pessoas no No canal e contra no 9 no YouTube. TikTok? É isso? É isso, isso, isso. Então, parabéns aí, muito obrigado aí, pessoal. É isso, segue nós aí. Obrigado aí você. Muito obrigado, hein? 16 pessoas aí que não tem nada pra fazer da vida aí, que tá perdendo Não, que tempo assistindo isso, a que isso, gente. que isso. É porque assim, a gente fala muita merda aqui, né? Então, assim, se você gosta de ouvir eu xingando o Santos na maioria do tempo e o São Paulo dele aí, tá muito feliz. E hoje a gente tem lenha pra falar, hein? Rapaz. Tem assunto, eu já tô feliz. Você resgatou o vídeo que você falou que no domingo era vitória fácil? Era vitória certa? Não resgatei. Mas, Enfim. mas eu posso me retratar. Na semana passada, eu disse aqui que o Santos iria vencer, que se bem que ia vencer no domingo já era certeza, tá? Mas infelizmente o jogo foi outro. E eu vou comentar minha parte do Santos, mas eu reconheço aqui que errei, fui moleque e não posso confiar no Santos 100%. É isso. Bom, Me vou redimo lá, aqui, vou hein? tomar Me liberdade retratei. de começar. Enquanto isso eu vou ligar as paradas Ao aqui, pode contrário falar aí. desse cidadão, eu não gosto muito de zoar, gosto de ser feliz com o meu time, não gosto muito de ficar enchendo o saco de ninguém, Imagina ao se não contrário gostasse. desse cidadão que tá aí. Imagina se ele não gostasse. É, vamos falar do resumo aí? Vamos? São Paulo e Santos no Morumba, 2-1 pro São Paulo. E olha só que legal, né? Foi um São Paulo sem Oscar e sem Lucas, que eram os craques, e o Santos sem o Neymar, né? Correto. Legal aí. Um jogo que a gente tava esperando que tivesse muita estrela, acabou não tendo nenhum, nem de um lado nem do outro. E foi um jogo até legal. Primeiro tempo eu gostei muito, muito porque o São Paulo deu uma sapicada no Santos gostosa, no tático do Zuba. No tático em Enfim, quem? Não tem nem técnico. Pelo amor de no Deus. tático, filho. No tático Primeiro em tempo, quem, se o senhor homem? sabe disso. Pegaram o Primeiro estagiário tempo lá, serviu. homem. Pelo amor de Deus. Tem que Não, ganhar. mas Pô, se o quanto o Zubeldia não Atlético ganhasse. Mineiro Se o era Zubeldia o não ganhar. Barcelona. Se o Zubeldia não ganhasse do estagiário também, pelo amor de Deus, né, homem? Faz o favor, né? Vamos lá, vamos retomar aqui. O meu dia que começa com o time aí. Eu vou fazer sempre essas contagens aí para um cidadão aí de uma transmissão para ele entender bem. Começou Da sem rede Oscar, sem bola? Lucas, Rede bola? sem Pablo Maia, sem Luiz Gustavo. A dupla de zaga foi a zaga reserva, porque os caras estão tudo se estrepando para poder jogar na Libertadores. Então, em tese, jogou com Alisson, Cedric e Enzo de titular. 3 jogadores titulares, o Rafael, 4. 4 jogadores titulares, o resto tudo reserva. E o primeiro tempo foi baita primeiro tempo, assim como foi contra o Botafogo, na Libertadores. E, enfim, acredito que o Zubeldia está conseguindo tirar
Não é nem leite de pedra, porque, rapaz, é difícil. Muito moleque jogando, muito moleque bom jogando. E aí, quando vai pro segundo tempo, pro Perereco, que, né, o juiz já tinha colocado o Santos no jogo. A gente vai falar da O arbitragem aqui pra juiz? frente, nem queria falar, eu nem queria falar de arbitragem, mas no segundo tempo, que não tinha ninguém para colocar, né, porque o banco já estava em campo, o time dá aquela retrancada marota, o Santos, que Rapaz. não é um péssimo time, né, porque ao contrário dos comentaristas que estavam falando que o São Paulo tinha que jogar lá para frente, pensando que não tinha outro time, que também tem bons jogadores, só não tem técnico no momento. É, não sei. E o São Paulo consegue segurar aí o 2-1. Não vou me alongar muito na análise do jogo, vitória importantíssima. E quero deixar um adendo, Gustavo. Você vai lembrar bem disso. Sabe a defesa do Rafael? A do final da cabeçada do Tassiano? Exatamente. Hum. Eu e o Wesley comemoramos, né? Uhum. Eu, o Wesley e a arquibancada toda comemorou. Eu acho que a gente está começando a entender que esse time do São Paulo, talvez com todo mundo em campo, seja um bom time, mas nesse momento, muito por conta da situação financeira, qualquer 3 pontos vai ser importante. Então, aquela defesa do Rafael foi sim um gol para o São Paulo. A gente comemorou como se fosse um gol, porque foi sim um gol para a gente. Esses 3 pontos era muito importante. E não, o pessoal aí da Rede Globes, não, esse time aí não vai regaçar 90 minutos, não vai mesmo. É um time que 1-0 é goleada e tá bom demais. Não vou me alongar muito. Faça aí sua análise aí do que você achou do Santástico. Ah, também não tem muito o que falar, não. E chupa essa manga aí. O Santos chegou no Morumbi lá, talvez, tá, com a mesma... Chegou confiante, né, tinha ganhado do Galo, que é um dos times que mais teve investimento aí nos últimos tempos, tá? Chegou confiante, mas assim, o futebol apresentado pelo Santos no primeiro tempo foi pífio, né? A gente sabe que a gente não tem uma zaga veloz, apesar do Gil não comprometer muito o time do Santos, na velocidade, infelizmente, ele nunca vai conseguir vencer. Se a gente for parar pra ver, teve um dos gols que foi uma bola enfiada que passa do lado do Gil e ele nem consegue manifestar a reação, né? Então, assim, Nunca foi a dele, né? então, assim, é uma coisa que, infelizmente, gente, não dá pra entender o porquê que o Luan Pérez não entra, não dá pra entender porque tem um Baço no banco. Então, assim, às vezes não tem nem reserva. Eu preferi o Luan Pérez no lugar do Gil, porém, até agora não se concretizou isso. Não sei se o interino, né, o César Sampaio vai entender essa parada aí. Enfim, falando mais um pouquinho sobre o jogo, tá? O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, tá? Jogou muito bem, amassou o Santos também com algumas deficiências defensivas, como sempre, né? No segundo tempo, o interino conseguiu ali ajeitar um pouco a zaga, onde deixou o São Paulo mais pressionado. Porém, cara, o time do Santos é um time que não tem criação no meio de campo. Mesmo com o Roliezer, mesmo quando tinha o Soteldo também, o time do Santos não consegue parar a bola e ter um cara que vai parar essa bola e vai pensar esse jogo e vai criar uma jogada com uma tabela no meio, com uma bola enfiada, não tem como. É sempre uma bola na ponta e um perereco pra dentro da área. Como quase saiu o segundo gol do Santos. Então, assim, é uma coisa que precisa ser trabalhada, cara. A gente precisa, no mínimo, ter alguém que consiga fazer essa função. Quando o Neymar tá, a gente consegue ter esse cara que consegue fazer isso. Nos 40 minutos que ele jogou contra o Galo, ele tava fazendo essa função. E o time do Santos procurava muito ele pelo meio. Porém, agora, quando não tem ele, essa armação acaba aqui não existindo, né? Então, o senhor Guilherme não consegue fazer uma boa partida. O Tiquinho não consegue receber uma bola boa pra chutar pra finalizar. Ele não consegue, tem que voltar pra trás pra ele criar a jogada. Grande Tiquinho Parafuso. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa que acaba acontecendo. O Escobar também ontem não jogou bem a primeira parte, acabou comprometendo o time do Santos também, numa saída de bola. Enfim, é isso que a gente tem pra falar do jogo do Santos, tá? Aconteceu os pênaltis também, tá? Pra mim, na transmissão lá, claro, vou falar que não foi, né? Vamos do primeiro. Brincadeiras O à primeiro parte, pênalti. mas assim, o primeiro pênalti pra mim foi pênalti.
Foi o mesmo que bateu na foi o que mão bateu do na Enzo mão. Dias, né? Na hora a gente até não concordou, né? Eles falaram que não foi porque o cara pulou. Mas assim, infelizmente, quando você pula, mesmo que seja né, um movimento pra dar espaço, você pulou com o braço aberto, a bola bateu na mão dele, azar, porque a bola poderia ir pra qualquer outro lado. Bateu na mão do Enzo Dias, pênalti, Tiquinho foi lá e fez o gol. O segundo, cara, tem o ângulo do VAR que ele mostra, que nem vocês tinham comentado, né? Na hora eu brinquei, falei, não, vocês estão loucos e tal. Mas assim, dá pra ver que o Brasão ele dá uma cacetada na canela do outro, né? Pega quase no joelho do cara. Então, é complicado. Ele dá a mesma cacetada e o juiz não marcou o pênalti, né? Então, assim, é uma coisa que, querendo ou não, prejudica o São Paulo, né? Poderia ter matado o jogo, então. E foi um perereco até o final, com o Santos tendo grandes chances de empatar com o Tassiano, né? No final, com a baita defesa do Rafael. Então é isso, gente. Mais uma partida ruim do Santos aí contra o São Paulo, mais um clássico perdido, o torcedor do Santos não aguenta mais, e é isso. E é esperar aí pra ver o que vai acontecer. A gente pode se aprofundar isso mais tarde, mas acho que agora não é o momento de se aprofundar disso. E é isso aí. Mas eu trouxe umas coisas, eu vou trocar a tela aqui, tá? Só pra gente Fala do aproveitar. juiz aí, né? Só pra gente aproveitar o gancho da arbitragem, isso aí. Eu trouxe umas coisas aqui, a CBF reconheceu, tá? Depois do jogo que eles erraram contra o pênalti do Santos De lá. novo, né? Já Então, reconheceu contra o Palmeiras e agora isso. vai reconhecer de novo, E né? eles mandam aqui, né, a nota aqui oficial, que é assim. O parecer técnico da Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O goleiro do Santos atinge a perna adversária antes de tocar a bola, do ângulo da visão do árbitro. É considerado que ao final o goleiro mantém a posse de bola. É muito difícil ter certeza necessária para a marcação da penalidade máxima. A falta somente fica clara no ângulo da câmera atrás do gol, que é realmente tem uma câmera lateral até que fica até melhor, mas atrás do gol dá pra ver também que ele dá um toque não foi no André Silva, não foi? Não, foi no menino, o Matheus Alves, que Matheus deu Alves. assistência e É isso aí. Então, foi um foi na... pênalti que infelizmente não marcaram. E é isso aí. Como sempre, né? A arbitragem brasileira. Mas assim, vamos aqui. Ele fala que foi um ângulo difícil de ver, tá bom, mas e o VAR? Por que Não o VAR não chamou, né? chamou? Nem nada do tipo. Ah, é um ângulo de. E o VAR? Cadê o A VAR? Tem gente que chamar o precisa. VAR. A Ué, não gente, tem pre- VAR. a gente precisa ver. Eu não sei se o árbitro de vídeo não é obrigado a chamar o cara. Não sei como é que foi a Não, interpretação dos caras também lá, então não sei. a É difícil. interpretação. Porque assim, o VAR ele tem que chamar em lance capital de pênalti, é, um impedimento ou cartão vermelho, expulsão. Então Isso. aquele foi um lance de pênalti. Então ele deveria chamar. O que deve ter acontecido é que ele julgou que não foi pênalti, É, né? Agora, como que ele julgou? Aí tem que sair o áudio lá do VAR pra gente ver se a câmera dele não tava mostrando claramente ali. Mas isso. me desculpa, na câmera que a gente teve na transmissão maravilhosa, dava pra ver claramente que foi pênalti, cara. É absurdo. O primeiro lance eu concordo com você. É, eu acho que não deveria ser pênalti na regra. Não sei nem se na regra tá esclarecido isso ou não. Mas aqui no Brasil já é de tempos que toda bola na mão é pênalti. Então não ia ser no jogo contra o É. Santos que ia mudar. Mas agora, esse segundo aí foi coisa de louco. E poderia ter dado uma tranquilizada, né? Mas Sim. enfim, ganhamos contra o juiz, contra É tudo, aquilo, contra é o a Globo vitória, e o que é uma importa. vitória que o Zubildia querendo ou não precisava pra se manter, né, no cargo, porque se ele perdesse pro Santos eu acho que ficaria muito pesado pra ele o clima, mas é isso. Agora é esperar o próximo jogo aí, parabéns ao São Paulo, jogou muito melhor, Ô, e o que faz uma média esse André Silva, viu, pra torcida, eu vou te falar, viu, que média que ele faz beijou o pra torcida, escudo, né, beijou a que coisa grama, horrorosa. rapaz. Tá bom, vamos seguir, rapaziada, vamos seguir. Não, não, peraí, peraí, Falei. peraí. Só falar uma coisa, né? Mais um gol do Ferreirinha, né? O que o É. Neto fez com Não, esse cara, hein? vamos chegar lá. Vamos terminar o programa de hoje com uma imagem, eu vou botar no final desse vídeo, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos falar do Neymar. Teve atualização da lesão Isso, dele.